O Agenda Econômica está de volta e estamos examinando aqui o papel dos BRICS. Nosso convidado é Ivan Thiago Oliveira. Ele é coordenador de Estudos e Relações Econômicas Internacionais do IPEA. Nós estávamos conversando sobre o impacto da desdolarização proposta agora recentemente, mais especificamente pela China, pela Rússia e também com o Irã, que está tomando algumas providências nesse sentido. É claro que o efeito ainda é pequeno, mas não cria um precedente para estimular que outros países também adotem esse tipo de providência? Claro, como eu falei, quer dizer, há uma miríade de países que conseguem fazer esse tipo de sistema. E obviamente que o peso da China é um elemento importante para se pensar nisso. Agora, há um elemento também que é um processo lento, mas em que os chineses também, eu acho que muita clareza sobre como construí-lo, que é a ideia de cada vez mais colocar a moeda chinesa como uma moeda de curso internacional. Então, esse tipo de acordo que a China propõe com Rússia e Irã, ela já tem com a Argentina, por exemplo. Então a ideia e particularmente na Ásia, quer dizer, a ideia de tornar o yuan uma moeda de regional, digamos assim, é algo muito presente. Essa ideia também teve no Brasil, pelo menos ainda está, talvez, mas ainda menos em evidência, de tornar o real uma moeda regional. Os chineses investem nisso pesadamente, e esse é um ponto central, eu diria, talvez um primeiro passo para eles, em seguida, conseguirem fazer da moeda chinesa uma moeda conversível, que, enfim, seria então um passo adiante no sentido de tornar o yuan de fato uma moeda importante internacionalmente e ainda que marginalmente começar a minar mais efetivamente o poder do dólar enquanto moeda para as transações internacionais. Vamos abordar agora aqui a questão do Banco dos BRICS e o Fundo de Financiamento já anunciados, né? Evidentemente que eles devem ter um tempo de maturação, mas antes de ouvir os seus comentários, gostaria de chamar a participação do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre. Todos os bancos de desenvolvimento trouxeram uma contribuição importante para a economia mundial, principalmente para o desenvolvimento das regiões mais deprimidas. E aqui, no Brasil e os países todos em processo de desenvolvimento precisam sim dessas instituições. E quando Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se juntam para ter um banco de desenvolvimento, eu acho que é uma boa notícia e é uma boa forma de fazer o enfrentamento às variações, aos desequilíbrios financeiros globais, né? E acredito que esse banco é uma boa iniciativa dos BRICS. Pois é, não se trata de uma ferramenta financeira desprezível, né? É de grande porte, né? Claro, é uma iniciativa bem interessante no meu ponto de vista, porque mostra um pouco como a dinâmica de negociação interna do grupo. Quer dizer, é uma iniciativa proposta pelos indianos há um pouco mais de 2 anos e que em 2 anos se conseguiu materializar uma estrutura de governança, uma estrutura de capital, a forma de funcionamento do banco, se tem, enfim, um acordo de criação do banco finalmente firmado. Ou seja, 2 anos para a diplomacia é um tempo relativamente curto, ou seja, da ideia inicial à criação, eu acho que é um elemento bastante interessante da forma como, por exemplo, os ministérios de Fazenda têm interagido entre os BRICS. Mais uma vez, reforça a ideia de que, setorialmente, a ideia do conhecimento mútuo é um elemento importante. E aqui, claramente, o banco, a ideia de criação do banco, a forma e a rapidez com a qual ele foi criado, mostra quão dinâmico tem sido essa negociação dentro dos BRICS e o que eles podem entregar em termos de novas instituições internacionais. Há um elemento no banco que eu acho que é relevante, embora os ministros de Relações Exteriores dos BRICS sempre enfatizem que o banco não veio para substituir o Banco Mundial, não veio para substituir o BID, não veio para substituir nenhum banco, veio para somar. Mas há um elemento, no meu ponto de vista, importante, que é, se o Banco dos BRICS, de fato, uma vez em vigor, funcionando, com sistema de governança, captando dinheiro, talvez ampliando o número de membros, ampliando o capital, e particularmente em países em desenvolvimento, se a gente pensar, por exemplo,
países árabes que têm fortunas razoáveis em relação a fundos nacionais que vendem petróleo, né? que poderiam aderir, poderiam trazer fundos para o banco pode virar um banco realmente grande, substantivo e importante no financiamento de infraestrutura em países em desenvolvimento. E aqui, queira-se ou não, o Banco Mundial perde espaço. Então, aquele tema que é central para a coordenação dos BRICS, que é a ideia de governança econômica global, ou seja, reforma e reestruturação dessa governança, no meu ponto de vista, o efeito colateral da criação do banco acaba por ser uma pressão pela reforma das velhas instituições de governança de Bretton Woods. Ou seja, você coloca o Banco Mundial na berlinda, não pressionando pela reforma do próprio banco em si, mas criando um mecanismo adicional que, em funcionando bem, vai essencialmente colocar o próprio banco na berlinda. Então, especialmente se as suas operações não forem realizadas em dólar, como algumas podem não ser, né? Podem adotar moedas locais. Mas, paralelo a isso, há uma expectativa de especialistas que foi cifrada lá nesse Consenso do Rio, esse documento, em torno dos BRICS, Conferência dos BRICS para o século XXI, que pede, digamos, reforça a participação dos bancos públicos, como já tem acontecido, evidentemente. É o caso brasileiro, é o caso da China, é o caso do próprio da Rússia também. Mas qual seria aí o papel que os bancos públicos podem, de fato, né, desempenhar para consolidar o bloco dos BRICS? Bom, nesse ponto eu acho que a ideia de criação de um novo banco de desenvolvimento entre os BRICS é interessante, porque um dos pontos sensíveis na agenda dos bancos nacionais de desenvolvimento é que muitas vezes eles não conseguem emprestar para empresas que não sejam nacionais. É o caso do nosso BNDES. O BNDES está no mundo inteiro, está na África, está na América Latina muito fortemente, mas o BNDES não pode emprestar para uma empresa peruana ou uma empresa sul-africana, por exemplo. Tem que ter uma empresa brasileira na jogada. Tem que ser como no caso do Porto Mariel, em Cuba. Exato, a Odebrecht, ou seja, tem que ter uma empresa brasileira vendendo bens ou serviços naquele projeto específico. Que reforça a economia brasileira, né, nesse sentido. Exato, ou seja, se reforça empresas nacionais que foram ao mundo e se internacionalizaram. Então, eu diria que o Banco do BRICS vem como, digamos, a contraparte internacional desse processo de financiamento público, ou seja, usando bancos de desenvolvimento públicos, mas que nacionalmente acabam sendo um pouco limitados pela própria legislação, que impede uma atuação desses bancos de forma mais expressiva internacionalmente. Então, o Banco dos BRICS vem, a princípio, quer dizer, vamos ter a possibilidade de financiamento de empresas dos BRICS em países em desenvolvimento, certo. Ou seja, há uma ampliação do escopo de atuação desse tipo de banco pelo mundo e consolida-se assim o papel desse tipo de banco, particularmente em investimentos de projetos de longa duração, quer dizer, projetos de infraestrutura que precisam de maturação e de tempo para ter retorno, onde geralmente o capital que está aí hoje disponível, e eu diria que essencialmente há muito capital no mundo, o problema é como você conseguir fazer com que esse capital seja gerido em projetos de longo prazo e esse capital entre em projetos de longo prazo, que é onde a infraestrutura, essencialmente, em países de desenvolvimento está, ou seja, são projetos de grande vulto, em grandes montas e que precisam de um tempo de maturação que muitas vezes o capital rápido e volátil não tem paciência, digamos assim. Mas qual é o impacto que você observaria das relações que os BRICS vêm adotando com algumas potências regionais medianas? Cita-se o exemplo ou dos BRICS, ou de alguns membros dos BRICS, nas suas relações com a Venezuela, que é uma potência energética regional, ou com o Irã, que tem um certo desenvolvimento não só energético, como industrial também. O que isso pode significar para criar uma área mais encorpada, alternativa, para escapar daquela clássica dependência a uma economia nos moldes defendidos pelo FMI, por valores do neoliberalismo? Eu acho que esse tipo de atividade, quer dizer, de ampliação de relações para além dos parceiros, digamos, mais tradicionais, Europa e Estados Unidos,
é algo que se vem observando no mundo inteiro. E entre os BRICS, eu diria que isso é muito claro. No caso do Brasil, nas trocas, isso é muito claro. O Brasil hoje tem uma pauta de exportações bastante diversificada em termos de destino, por exemplo. Então, esse tipo de diversificação de parceiros é um elemento importante. Mas aí tem um ponto que eu acho que é sensível e eu tendo a ser um pouco cético se, com essa ideia de ampliação de parceiros, o BRICS começasse a agregar novos países no bloco. Eu acho que, embora isso significasse uma maior democratização do bloco, no sentido de trazer novas potências regionais e novos interesses e elementos interessantes, e particularmente em setores talvez estratégicos para a coordenação entre eles, mas eu acho que tende-se, com a ampliação da membresia, a criar talvez um pouco mais de problema do que trazer mais soluções. Eu diria que consolidar o bloco com 5, criando instituições que sejam de fato permeáveis, e, enfim, que possam ser acessadas por novos membros, como parece que será o caso do banco, quer dizer, acho que é um elemento interessante e acho que é por aí que deve se consolidar a participação dos BRICS no cenário internacional. Um BRICS forte, para mim, é um BRICS que consegue encontrar maior consenso entre eles, maior cooperação nos temas que estão aí colocados, em novos temas, mas que não necessariamente amplia esse bloco em seu centro, digamos, nervoso para novos membros. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Agenda Econômica. Estaremos sempre de portas abertas. Agradeço também a vocês aí de casa que nos acompanharam. Olha aí na tela o 0800 61 2211 para vocês mandarem dicas, sugestões. Ou se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí o www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.